Obrigado, Márcio. Nada que isso. Bom, pessoal, boa tarde novamente. Boa tarde. Boa tarde. Opa! Bom, estou muito animado para chamar o nosso próximo palestrante. É alguém que conhece muito, tanto do varejo físico quanto do digital. É um cara que tem bastante experiência e vai dividir um pouquinho com a gente essa dor de cabeça, que é pegar uma operação grande, já estabelecida no físico, e como transportar isso para o digital. Sou eu. Opa, é você. Tua apresentação já está lá atrás, Paulinho? Tá lá atrás. Beleza. Na verdade tá contigo, cara. Oi? Tá dentro do seu pendrive. Ah, tá. Mas já tá lá, né? Eu espero que sim. Ah, tá no meu pendrive? Ah, que legal. Então sobe aqui e eu levo o pendrive lá atrás. Bom, pessoal, queria que vocês recebessem com palmas Paulo Balesteiro. Paulinho, me dá 2 segundos. Claro. Enquanto eu faço uma introdução. Sempre acho que quem me convida para palestrar me sacaneia, porque coloca uma galera aqui tão pesada, né, de tantos anos de varejo, e me sinto até um pouquinho pequeno. Não, sou pequeno, né, mas tudo bem. Mas, enfim, vamos lá. Entrou, boa. Bem, pessoal, meu nome é Paulo Balesteiro, né, como o próprio tema da palestra fala, né, implantação de grandes e-commerce, né, de operações de e-commerce aqui no Brasil. Para quem não sabe, eu passei pelo supermercado Zona Sul, minha penúltima passagem. Meu atual segmento agora é Pet. Estou na American Pet, assumi esse desafio agora recentemente, tem 2 meses, depois de uma passagem pela Inglaterra, trabalhando com serviços no museu. E falando um pouquinho, né, dessas 2 grandes operações, o que eu encontrei? De um lado, uma empresa de 60 anos, com e-commerce de 22 anos, cheio de verdades absolutas, muito pré-estabelecido no mercado como um todo, e um grande desafio, né? Transformar toda aquela estrutura até então própria dentro de uma estrutura SaaS e abrir um pouco a mente da empresa para se abrir para o mercado digital e se aproveitar de tudo que o digital tem de mais agregador para o negócio, que é a extensibilidade que ele permite, né? O quão ele permite você inovar, o quão ele permite você fazer diferente e se atualizar dentro do varejo. E hoje eu assumo, né, um desafio dentro da American Pet, uma empresa aí com um pouco mais de 20 anos no mercado. Jonas, me corrige se eu estiver correto, por favor. E 3 anos de e-commerce dentro de uma operação full commerce. E a gente agora primarizando essa operação, e as 2 com desafios muito parecidos, né? Como que eu me torno competitivo frente aos meus concorrentes. No Zona Sul, a gente tinha aí uma realidade de novos entrantes muito forte, né? Carrefour entrando fortemente, Cencosud. Então a gente precisava se reinventar. Aqueles 22 anos, eles valiam muito, né? Obviamente é uma história muito rica, mas aquilo ali precisava ser reinventado de alguma forma. E dentro de American Pet, hoje a gente tem, né, 3 grandes players que trabalham muito bem o digital, e dentro do mercado aqui, carioca pelo menos, eles dominam, e a gente aí com 49 lojas hoje dentro do mercado, a gente está um pouco distante, a gente precisa acelerar, tá? Geralmente quando eu entro numa marca, eu trabalho em cima de 4 grandes macro temas, né? Contexto, desafios, agilidade e futuro. O contexto é entender a marca como um todo, pessoas, perspectiva, mercado, os desafios que eu vou ter dentro dessa marca, como operação, experiência do cliente nela como um todo, a personalização. Quando eu falo de personalização, um pouquinho diferente do professor. Quando eu falo de personalização, o que eu estou entregando para o meu cliente, né? Como que eu estou usando o digital, como que eu estou usando os dados para entregar o máximo de personalização na compra do cliente. A personalização no sentido de entrei na loja, identifiquei aquele cliente através de alguma nova tecnologia, e como que eu oferto para esse cliente um produto que condiz com o que de fato ele quer comprar naquele momento. É o momento de compra do cliente, como que eu entendo, como que eu me utilizo de todas as ferramentas digitais para conseguir me comunicar com ele da melhor forma possível.
né? Agilidade super importante, como muito bem colocado, né? A gente trabalha com 4 gerações, a gente não pode mais ficar em cima de projetos durante tantos anos e tanto tempo. A gente precisa ser muito ágil na implantação dos projetos, né? E o futuro sempre olhando para as tendências de mercado. As tendências, elas estão sempre indicando para onde o mercado vai e, de alguma forma, a gente precisa se adaptar e a gente precisa fazer algo para conseguir estar sempre próximo do todo. Essa frase aqui, seguramente, todo mundo já ouviu em algum momento. Ela é escrita dessa forma, ela é escrita de outra forma, mas o conceito ele é sempre o mesmo, né? Não importa você olhar apenas para a tecnologia, mas, no final, a transformação digital vai acontecer com pessoas. Acho que nosso professor e o palestrante anterior falaram a respeito e acho que é super válido a gente olhar com muito carinho. Eu duvido, eu aposto que alguém aqui, levante a mão se eu perguntar, a sua empresa, todas as pessoas são engajadas 100% com as novas tecnologias que a gente implementa, que a gente coloca, né, que a gente traz? Não são. Né? Então, se a gente não trabalhar a cultura, né, organizacional, se a gente não trabalhar pessoas, a gente não vai ter sucesso com a transformação digital. E aqui também tem essa palavrinha, transformação digital, né? Muita gente confunde e fala o seguinte: putz, transformação digital, eu tenho um e-commerce, eu sou digital. Longe disso. Gente, eu vou sentar porque eu vou cair aqui, com certeza. E muita gente confunde, não, eu sou digital, eu tenho e-commerce, eu faço faturamento a partir da loja, enfim. Não, você não tem uma transformação digital, você não se utiliza do digital para tudo. Se você tem apenas isso, se você tem esse mindset voltado só para isso. Acho que a transformação digital é você entender que o digital hoje ele está no coração do negócio. E ele é um facilitador para tudo, para operação, para o dia a dia, para venda, enfim. É um facilitador do varejo como um todo. As perspectivas que eu costumo utilizar dentro do negócio passa muito por pessoas e cultura. Eu preciso entender muito claramente com quem eu estou lidando, com o público interno com o qual eu estou lidando e o quão ele está disposto a receber o que a gente está colocando ali no dia a dia. Esse foi um grande desafio meu dentro do Zona Sul. A gente está falando de uma empresa de 60 anos, com muitas verdades, com muita gente antiga, com muita gente que falava o seguinte: não, mas sempre foi feito dessa forma e sempre funcionou, mas, putz, vamos fazer diferente, sabe? Vamos testar uma forma diferente, vamos tentar fazer de uma forma diferente para ver se a gente consegue um resultado melhor. E dentro do American Pet, hoje eu estou há 2 meses e eu estou justamente nesse processo de entender a minha interlocução interna para entender se o que eu estou propondo faz sentido ou não, ou se vai ter sucesso ou não, porque isso é um fator crítico de sucesso, né? A cultura organizacional, não adianta eu querer ser digital, mas eu não saber o que é ser digital. Então, a primeira pergunta que eu fiz na minha entrevista foi: tá, mas aonde vocês querem chegar? Vocês estão dispostos a investir? O que vocês entendem, né, por ser digital? Eu acho que isso é super importante a gente ter em mente que pessoas e cultura são muito fortes para determinar o sucesso de uma transformação digital. E aí vai, consumidores na era digital, entender quem são esses consumidores, como é que eles se comportam, o que eu posso entregar para esse cara, entender a concorrência, o que ela está fazendo, onde ela está, como ela está posicionada, a inovação, crescimento ágil. Eu não posso ter um crescimento aí super devagar, eu não posso ficar ali em cima de um projeto, tem que estar testando, MVP, joga no ar, testa, funcionou, vai, segue em frente, aumenta, perfeito. Processos, tecnologias digitais, aumento de produtividade, como é que eu me utilizo do digital para ajudar no processo como um todo, né? Os negócios, novos modelos de negócio, a gente precisa repensar, não repensar, eu acho que não é a palavra correta, mas pensar que o varejo ele está mudando, né? A gente viu aqui nas 2 apresentações anteriores, as pessoas estão se relacionando diferente com o processo de compra. E como que eu me adapto a isso? Como é que eu entendo isso? Eu fico preso àquele modelo tradicional de varejo ou eu repenso na forma como ele está sendo feito, né? A orientação para dados, acho que muito bem colocado na palestra anterior. Não adianta você ter um banco de dados absurdo, você tem inúmeros dados e você não saber a pergunta que você quer fazer e você não saber nem a resposta que você quer ter.
Isso que é pior de tudo, né? Você às vezes está sentado em cima de milhões de dados e você não sabe exatamente, né, que tipo de pergunta se faz. E tecnologia como um todo, né? Big Data, inteligência artificial, o IoT, olhar para tudo isso de alguma forma, pensar se faz sentido você trazer para a sua corporação ou não. Eu não trouxe muitos dados de mercado, apenas esse slide aqui, porque eu achei bastante interessante, porque ele mostra o seguinte, que mesmo a gente tendo uma retração no número de novos consumidores digitais, a gente vê um aumento do número de consumidores digitais. Isso denota que a gente está passando por uma zona de amadurecimento desse consumidor. E agora é hora da gente realmente fazer acontecer, né? É hora da gente colocar em prática tudo que a gente vem planejando e, de alguma forma, a gente conseguir fazer acontecer. Eu me apropriei dessa frase do Warren Buffett, ele que me perdoe aí, ele define muito bem aqui, né, a relação de preço-valor. Mas por que eu trouxe essa frase? Porque para mim essa frase, valor hoje, passa muito por operação, né? E operação hoje, eu diria que é o cerne do negócio. Dentro desses dois grandes projetos, né, Zona Sul, American Pet, a gente está falando de como que eu entendo a melhor operação para o meu negócio. Que tipo de operação eu faço a partir de cada local meu de distribuição? Como que a loja se comporta? A minha loja é um centro de distribuição, a minha loja é um ponto de contato com o cliente, a minha loja é um ponto de contato, né? Como que eu organizo toda essa estrutura, né? Como que eu faço acontecer o digital com tudo que está posto ali? Então, hoje na American Pet a gente sai de um modelo onde eu tinha um CD e está partindo para operação a partir de loja como hub de entrega, que é um caminho plausível, faz sentido, e seguido por grande parte aí do varejo como um todo. Mas a gente pensa, obviamente, lá no futuro, ter um CD que faça também faturamento do e-commerce. Mas por que ter um CD? Que tipo de operação eu vou colocar para sair a partir desse CD? Se eu tenho uma loja como hub de faturamento, né? Esse CD ele pode ser um CD que vai ser um cara abastecedor, ele vai distribuir um produto, mas a ração de 15 quilos, por exemplo, vai sair desse cara, os produtos de assinatura, recorrência, da loja sai produto de conveniência. Na hora de arquitetar a minha loja, de estruturar a minha loja online, como que eu estruturo ela? Né? Se eu tenho uma entrega rápida, eu posso fazer entrega rápida através de loja e a entrega agendada através do CD. Se eu tiver hubs de entrega, né, de dark stores, como a gente chama, nem mais CD a gente fala, mas essas dark stores, essas lojas fechadas, espalhadas em centros estratégicos para a empresa como um todo, na área de penetração, de share, de participação de mercado de venda online, né? Como que a gente desenha a melhor operação para um negócio? É um desafio muito grande. É você entender exatamente como é que é o comportamento de compra do seu cliente, é entender o quão você está preparado, entender uma série de fatores ali no seu negócio para saber exatamente como que você vai organizar a melhor operação logística, né? A melhor operação de picking, packing, entrega para o cliente, o menor tempo, como que eu diminuo o custo logístico. Se eu saio com produtos de loja, não faz sentido. Se meu CD é em Caxias, por que eu vou entregar no Recreio através de Caxias e não da loja do Recreio, se tenho 3, 4 lojas no Recreio? Mas essas lojas, como elas são? Elas são de alto fluxo, de baixo fluxo? Se eu começar a sair com esse produto do salão de vendas, né, eu vou ter atrito com o cliente, eu não vou ter atrito? Eu tenho estoque virtual, não tenho estoque virtual? A minha quantidade, né, de inventários, como é que é a periodicidade do meu inventário? Ele é mensal, ele é semanal, ele é diário? Como que eu estou fazendo isso? Então, tudo tem que ser muito bem mapeado. Eu monto uma dark stock a curva A e deixo lá em cima a curva BC. Então, tudo isso tem que ser pensado de forma muito carinhosa e eu acho que eu falo carinhosa porque de fato um carinho muito grande com o cliente, porque quem vai sofrer é ele lá no final, porque eu vou deixar de entregar, eu vou ter um estoque virtual, eu vou ter uma ruptura e é bastante problemático. Eu trouxe aqui um exemplo, eu tirei essas fotos no Walmart, né? Eu acho super bacana porque é uma operação de separação em loja. Bacana, funciona. Tem umas cestinhas? Tem.
seguramente isso aqui é conveniência. Isso não é um produto, não é um pedido abastecedor. E a gente precisa, de fato, repensar como que eu faço isso dentro de uma loja, por exemplo. Como que hoje a loja ela funciona como um centro onde eu tenho o Rappi consumindo, eu tenho o iFood consumindo, eu tenho o Corner Shop consumindo, eu tenho o meu cliente com a cesta consumindo, eu tenho o meu separador ali de produtos do digital dentro de loja. Como que eu coloco todo mundo dentro desse espaço físico concorrendo, né, pelo corredor? E como que eu organizo, né? Como é que eu arquiteto, como que eu organizo essa galera toda ali dentro, né? E aí vem um desafio. Por meio de novas tecnologias, a gente precisa mudar, ajudar o colaborador a ser mais humano e menos mecânico. Essa é uma frase bem legal do CIO da Renault, que acho que fala bastante, né, do que a gente vem ouvindo muito a respeito sobre como as novas tecnologias elas vêm para ajudar a melhorar os processos, a agilizar os processos, a melhorar o dia a dia do nosso colaborador e fazer com que eles estejam muito mais focados em pensar estrategicamente, em fazer diferente, melhorar o processo e deixar a parte mais operacional para a máquina fazer, né? Para o digital fazer. Agilidade e integração. Eu gosto muito dessa foto. Desde que eu vi numa primeira apresentação, eu procurei essa foto loucamente. Eu gosto muito dela porque ela pode ser utilizada para diversas leituras. Para mim, agilidade e integração são muito bem traduzidas aqui, né? Quem eu quero ter no meu negócio? Eu quero ter um grande elefante pesado, cheio de verdades, andando vagarosamente, hoje em dia, né, dentro do nosso cenário atual. Ou eu quero ter um monte de formiguinhas trabalhando em conjunto, operacionalmente, com inteligência, e entregando de fato ali aos pouquinhos o que eu preciso ter. Aquela verdade do MVP, né? Hoje em dia eu preciso ser ágil. E não adianta, eu não vou ser ágil se eu ficar em cima de um projeto durante 1, 2 anos até que ele esteja 100%. A Apple faz isso muito bem. Todo mundo sabe disso, né? Entrega lá, que senta em cima do produto e vai entregar o melhor produto lá na frente. Mas vamos para a realidade do varejo como um todo, né? Vale a pena eu sentar em cima de um projeto, ficar lá, né, remoendo, ou eu vou entregando ele em partes, em fases, de acordo com a necessidade do meu cliente como um todo, tá? E algumas tendências, algumas podem até se repetir aqui, não vou me estender muito aqui, mas vamos lá falando. Ecossistema, essa é a palavra de ordem do momento, né? Muito bem colocada pelo professor. Hoje a criação de ecossistemas, a gente vê como uma tendência global. Você tem a Alibaba aí com um grande ecossistema sendo posto, Amazon, Walmart como colocado, e dentro do meu segmento atual de atuação, Pets e Cobasi falando muito de ecossistema verticalizado, né? E até o CEO da Cobasi, o Ricardo Nassar, ele fala o seguinte, que ele planeja o ecossistema vertical e não horizontal, até muito em crítica Rappi, iFood, não crítica, mas em comparação, que são ecossistemas muito mais horizontais, onde você cobre, né, todo tipo de produto para o cliente. Aqui não, ele está focado no segmento especificamente, e o conceito é básico, é oferecer para o cliente dentro da sua plataforma, né, dentro do seu negócio, o máximo de serviços possíveis. Eu acho que isso é uma tendência, a gente precisa olhar com bastante carinho para essa palavra aqui, tá? Isso daqui foi durante os meus estudos agora na Inglaterra. Lá, quando eu saí daqui do Brasil, a gente estava discutindo como implementar self-checkout. Eu voltei para o Brasil, a gente continua discutindo como implementar self-checkout. Lá na Inglaterra, a gente já está discutindo como retirar o self-checkout. A gente já não está mais pensando no self, a gente está pensando nesse carinha aqui. Você entra nessa loja, essa loja aqui é do Asda. Quem conhece a Inglaterra, o Asda é um supermercado bastante conhecido. E você pega o seu celular com o aplicativo da loja, você escaneia o seu QR Code, você se identifica, você pega essa maquininha e faz as suas compras de mercado sem qualquer tipo de atrito.
Então, você finaliza as suas compras, ninguém pede para conferir as suas compras. Obviamente, isso daqui está implementado numa cidadezinha pequena de 120 mil habitantes em teste, uma cidadezinha chamada Hamilton, quem quiser conhecer, fica a 1 hora de Glasgow e Edinburgh, fica no meio entre as duas cidades, e está sendo testado nesse supermercado aqui. Cara, a experiência é incrível, né? Há uma loja com 20 self-checkouts, e testando isso daqui para que haja cada vez menos atrito com o cliente. É uma tendência? A barreira cultural, é uma verdade, trazer esse tipo de produto aqui para o Brasil pode ser perigoso? Pode, em determinadas praças, bastante. Mas não muito distante, a Zona Sul conseguiu fazer o self-checkout funcionar muito bem dentro das nossas lojas. Enquanto dentro da Zona Sul, eu vi funcionar muito bem esse projeto e ser um grande case de sucesso. Né? Outro carinha que eu vejo muito como tendência dentro do meu mercado é a questão dos assistentes virtuais, né? A extensibilidade que o digital te permite fazer. Esse carinha aqui, a utilização de assistentes virtuais no Brasil ainda não é muito difundido, mas eu acredito que em 2 ou 3 anos, no máximo, a gente já tem uma difusão muito maior. Mas em mercados mais maduros, como Estados Unidos e Europa, você vê cerca de 20%, 30% das pessoas que fazem compras online, elas se utilizam desse tipo de device. E esse tipo de integração, onde a gente consegue conversar com a máquina e ela consegue fazer as compras para a gente colocar o produto no carrinho, vem se mostrando como uma tendência muito forte lá fora. É só a gente olhar com carinho, porque em algum momento vai bater na nossa porta. E aí a gente vai precisar, de alguma forma, se adaptar. E essa foto eu tirei numa reunião na TOTS que eu fui uma vez, e eu acho ela maravilhosa, porque nada do que eu falei aqui vale. Eu acho que não existe certeza no varejo, e as certezas elas ficam aqui. E aí eu acho que tudo é uma questão de contribuição, acho que todo mundo tem a contribuir com as suas experiências, cada varejo é uma experiência diferente. Eu passei pelo varejo de moda, eu passei pelo varejo supermercadista, agora eu estou no varejo de pet. Eu vou encontrando realidades cada vez mais diferentes dentro de cada um, dentro de cada especificidade, e eu digo que as minhas certezas lá de trás, elas não servem para absolutamente nada. Embora eu tenha 10 anos de experiência só dentro do varejo, muito pouco aí diante dos nossos queridos, do nosso professor aqui com 40 anos, eu falei, gente, ele tem mais experiência de varejo do que eu tenho de idade. Eu falei, caramba, como é que eu falo depois dele? Olha a responsabilidade, é muito louco. E eu convido para a contribuição de vocês, porque eu não acredito muito em palestra, eu acredito muito em mesa redonda, eu gosto muito de troca. Então, fica aqui um espaço para contribuição, para quem quiser falar, quem quiser se colocar de alguma forma, por favor, fiquem super à vontade. Se vocês não falarem nada, eu vou passar para o próximo slide, falar obrigado e descer do palco para receber meu presente que está ali, mas, por favor, fiquem super à vontade para falar, contribuir, passar um pouco da percepção de vocês. A gente tem aqui o Patrick da Vetex, que, vocês têm feito um trabalho incrível. Tem um histórico muito bacana aí de Primórdia, Original Media lá de trás. Tem visto essa evolução aí do e-commerce como um todo. Estou fazendo ele perguntar, Pode falar, Dev, por favor. Fala. Parabéns, Paulinho. Muito boa apresentação, cara. Queria que você dividisse um pouco, né, dentro... Você passou por 3 segmentos aí super críticos, né? Acho que você passou no começo do segmento de moda, que todo mundo achava que não dava para vender online. O supermercadista também, né? Apesar do Zona Sul já ter alguns anos, né? A grande maioria também acha, até hoje, talvez, que não dê para vender online. E pet, né? Que também teve um boom agora na pandemia. Acho que foi um dos segmentos que mais cresceu na pandemia, se eu não me engano. Como é que é dentro dessas corporações, né? Como é que é o desafio de uma pessoa que é mais digital, né? Como você, né? De mostrar que o digital ele não é só um canal de venda, e sim uma transformação que as pessoas precisam entender um pouquinho dela para saber o que isso vai acrescentar no seu dia a dia, né? De como vai gerar valor para a empresa, não só para mais um canal de venda, que no fim, talvez isso é a menor transformação, que é mais fácil, né? Criar um canal de venda é mais fácil. O problema é transformar a empresa.
3 palavras. A primeira, eu comecei a vender chinelo Kenner para classe C em 2010. Imagina a loucura que não era. Enfim. A segunda, dolorido. E a terceira é dados, números. Né? Quando você pega e mostra resultado, né? Você primeiro pede para acreditarem em você. E aí aquela é o bom sorriso, simpatia e convencimento. Acredita em mim, vai, vamos embora, vamos em frente. E depois, quando você mostra resultado, obviamente, quando você mostra número, na verdade, né? Quando você dá transparência, e é o que o digital te permite, né? Te permite fazer muito bem, dar transparência aos dados e ser muito aberto, rasgado. Então, dentro do próprio Zona Sul, quando a gente teve diversos problemas, a gente começou a ser muito transparente internamente, como grupo. E essa transparência acabou gerando um engajamento muito maior por parte dos decisores, de quem estava ali sentado na mesa para decidir o futuro do projeto. Então, acho que se você mostra dado, número, e se você é transparente com tudo isso, você consegue, de alguma forma, efetividade. Luiz Felipe vai falar, eu só estou chamando os amigos. Luiz Felipe começou vendendo comigo, depois vendeu sapato, né, Luiz? Sapato e bolsa. Então, vou contribuir com o slide que você botou, com experiência minha nessa questão do autosserviço. Eu tive a experiência com esse, ao longo da compra, né, e a gente escaneando e fazendo, e de fato eu sou muito a favor dessa, né, quanto menos atrito, menos contato, como que a gente consegue fazer e tal. A contribuição vai ser, como eu falei, enaltecendo aí, novamente, parabéns aí pela apresentação, mas de fato, como lá fora já estão pensando mais à frente, enquanto a gente ainda está estagnado em alguns pensamentos aqui internos, né? E eu acho que ainda muito dentro dessa questão das certezas e não, é assim que funciona, eu vi uma vez funcionou e o tempo que a gente demora para implementar isso, e quando a gente implementa já está no próximo passo, né? E essa questão da gente, eu estive no Carrefour, se não me engano, no Carrefour de Dubai, e essa questão de você pegar as suas compras e você mesmo ir pistolando e no final fazer essa compra. Lá, só os clientes cadastrados e que já passaram por por um cadastro inicial podem fazer, e o quanto isso é bacana e benéfico para a evolução disso, e o quanto isso está conectado com a transformação digital, que não é só ali no mercado, que não acontece só ali dentro, mas o quanto aquilo é levado para fora, né? E aí eu acho que vale a pena até enaltecer, pegando esse gancho, a questão de como que é feita, e aí, a sua experiência, essa integração do físico com o digital, e como que essa conexão de contato com o cliente, como é que a gente pode fazer com que o cliente que está tendo essa experiência de física pode migrar para o digital, e como ele começa a ter esse primeiro contato, já que ele já é cliente fiel, de repente, do físico. Se a gente pensar no digital como facilitador, né, o selfie ou o Scan Go, não deixa de ser um facilitador, né, e não só no nosso cliente final, até no nosso cliente interno mesmo, né? Nossa briga aqui, e do Jonas, que é o nosso diretor de TI lá na empresa, é justamente para o cliente interno, como que eu desenvolvo tecnologia para facilitar o dia a dia de trabalho dele e fazer com que, além de render mais, ele consiga entregar muito mais qualidade de trabalho. E da mesma forma como o digital, ele permeia a loja física como um todo. Então a gente vê hoje cada vez mais interatividade. A gente experimentou algumas funcionalidades dentro dos nossos concorrentes em São Paulo, né, onde você consegue ter qualquer tipo de informação a respeito do produto que está exposto na gôndola, e é super importante que a gente consiga pensar em como o digital contribui, né, para a experiência do físico como um todo. Acho que se provocar sempre é isso. Eu gosto muito do case do Rema, que ele fala daquele mercado lá asiático, né, que você consegue escanear um QR na venda de lagosta, e ele te diz exatamente onde aquela lagosta foi pescada, em que data, por qual processo ela passou, né? Quase que um blockchain da lagosta, né? Tipo, você tem a vida da bicha quase que, tipo, ela nasceu no mar nórdico, migrou para fulano. Mas enfim, é só a gente pensar que o digital é um grande facilitador. Ele não é
uma célula à parte, como era tratada antigamente. Ele está cada vez mais enraizado. Eu falo que o gerente de e-commerce vai morrer daqui a pouquinho, que não me ouçam gerentes, porque vai ser um gestor de negócios. O e-commerce vai ser só mais um canal de vendas. Bem, gente, acho que eu tinha 2 minutos, 1 minuto e meio atrás. Acho que agora tem 30 segundos. Te dá uma última. Pode? Pode. Alguém quer uma última? Boa tarde, Adriano. Você foi falado nas anteriores sobre processos, né? Você falou também sobre processos, sobre o self-checkout, sobre o lançamento na Inglaterra. Como que a gente consegue trazer isso para o micro e pequeno varejista? Porque eles estão super antenados, né, com essa questão de irem para o digital, mas eles não têm essa perspectiva de organizar as etapas, de organizar os processos e trabalhar a cultura. Até mesmo porque eles acham que as certezas, como você falou, deles funcionaram durante todo esse tempo vão continuar funcionando. Então, como trazer essas novas tecnologias, principalmente para o micro e para o pequeno? Saia justa. Justamente tem a barreira preço, né? Para você tropicalizar muito desses produtos que a gente vê lá fora, tem essa barreira preço. Mas tem um caso bem interessante. Nosso professor que deve Conheceram, não sei. Mas o primeiro, acho que parou. Foi para acabou o tempo. Não, voltou, peraí. Voltaram. Mas tem sabe código de barras, né, do produto? Perfeito. Ele foi implementado por um pequeno supermercadista no Rio Grande do Sul, se eu não me engano, correto? Esse cara não era um cara grande, era um cara pequeno, mas ele acreditou naquilo ali, ele investiu naquilo ali. A máquina parece que na época custava $2.000, imagina isso há 20, 25 anos atrás. Professor, o senhor provavelmente vai ter mais lembrança que eu, por favor, me corrija se eu estiver errado, mas eu lembro dessa história muito bem contada e não era um cara grande, era um cara médio que estava ali, ele enxergou uma oportunidade e ele fez acontecer de alguma forma. Então, acho que independente do tamanho que você tem, né, se você tem um objetivo, se você sabe que aquilo ali, né, se você enxerga valor e você vê que aquilo ali faz sentido para você, acho que vale a pena fazer um esforço para colocar em prática, mesmo que seja da sua forma. Não precisa ser o melhor dos mundos, como a gente está vendo aqui. Mas quer diminuir o atrito? É possível. Repensa na tua operação, no teu processo como um todo e desenha ele com o menor atrito possível para o cliente. E tecnologia a gente consegue, disponível no mercado, de alguma forma tentar viabilizar para o pequeno. Acho que o pequeno é muito pautado na questão cultural mesmo, das verdades. Está sempre copiando o grande ali, o que deu certo, vou ficar aqui. É o medo de arriscar. Acho que é o medo de dar um passo à frente. Minha percepção. Obrigado, Paulinho.